sempre amada dos filhos teus, pela glória do teu passado, és um presente abençoado de Deus. Peço ao primeiro secretário a fazer a leitura da ata da sessão anterior. Nathalie, está pronto? Nathalie, está pronto? Câmara Municipal de Goiânia, Casa Penha de Abreu, a casa de todos os goianenses. Ata da 58ª reunião ordinária do 4º ano da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Goiânia, realizada no dia 5 de novembro de 2020, presidida pelo vereador Carlos Vega Júnior e secretariada pelos parlamentares, Sargento Torres e Deldo Bode. Às 9h30 do dia 5, estando presente os vereadores Carlos Vega Júnior, Deldo Bode, irmão Jailson, Marco Leal, Sargento Torres, o senhor presidente, vereador Carlos Vega Júnior, ao verificar a existência de um número regimental para reunir, invocando a proteção de Deus e em nome da comunidade, deu por aberto os trabalhos da presente reunião ordinária. Em seguida, solicitou a todos de pé cantar um hino do nosso município. Em seguida, solicitou a todos de pé para cantar um hino do nosso município. Prosseguindo, solicitou o vereador Sargento Torres, primeiro secretário, proceder a leitura da sessão anterior. Encerrada a leitura, foi meia após discussão, não havendo quem quiser discutir, colocou em votação, aprovada por unanimidade. Logo após, solicitou o primeiro secretário fazer a leitura da matéria expediente, o qual constou decreto 062 de 2020, suspende as aulas presenciais até o dia 30 de novembro. Emenda supressiva número 001 ao projeto de lei número 007 de 2020. Requerimento número 089 de 2020, autor vereador Sargento Torres. Não havendo mais vereador inscrito, passou para o grande expediente, fazendo uso da palavra o Sargento Torres. Não havendo mais vereadores inscritos, solicitou ao primeiro secretário fazer a chamada dos senhores vereadores, constando a presença dos seguintes: André Rabicó, Arnaldo Oliveira, Bruno Salsa, Carlos Vega Júnior, Deldo Bode, Flávio Fulvio, João Jailson, José Malete, Lécio Melo, Marco Leal, Agacena, Renato Sandré, Sargento Torres, bem como o assessor técnico legislativo, doutor Alberto Sotero. Falta dos parlamentares Kim Fenão e Santa Praia. Antes de ingressar na ordem do dia, o senhor presidente consultou plenário a possibilidade do projeto de lei número 018, de autoria do Executivo, seja apreciado em primeira e segunda discussão na presente sessão, tendo como requerimento número 089 de 2020, de autoria do vereador Sargento Torres. Consultado plenário, todos de acordo. Senhor presidente, verificando a existência de um quórum regimental para deliberar, o senhor presidente passou a ordem do dia, colocando em discussão e votação a seguinte matéria: primeira e segunda discussão do projeto de lei número 018 de 2020, indicação 107, 108 de 2020, autoria do vereador irmão Jailson. Requerimento número 089 de 2020, autor vereador Sargento Torres.
Após discussão, colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade dos presentes, não havendo mais matéria para deliberar, o senhor presidente encerrou a presente sessão ordinária, marcando a próxima para o dia 10 de novembro de 2020, no horário regimental. Para constar, o primeiro secretário determinou a lavratura da presente ata, que após lida, discutida e aprovada, vai assinada pelo presidente e segundo secretário. Presidente, concluída a leitura da ata da sessão anterior. Terminado de fazer a leitura da ata da sessão anterior, coloco em votação. Aquele que aprova, permaneça como estão. Aprovado por todos presentes. Peço ainda ao primeiro secretário a fazer a leitura do expediente recebido. Prefeitura Municipal do Goiânia, Estado de Pernambuco, Gabinete do Prefeito, Decreto 061/2020, dispõe sobre a aplicação de recursos definido pela Lei Federal 14.017, de 29 de junho de 2020, para as ações emergenciais destinadas ao setor artístico e cultural, a serem adotadas durante o estado de calamidade pública conhecido pelo Decreto Legislativo número 6, de 20 de março de 2020. O prefeito usa suas atribuições que lhe confere o artigo 72, inciso 21 da Lei Orgânica do Município de Goiânia, considera Portaria 188 GMMS de 4 de fevereiro de 2020, que declara emergência de saúde de importância nacional, considerando o dispositivo da Lei Federal 114.017, de 29 de julho de 2020, considerando a disposição do Decreto Federal número 10.644, de 17 de agosto de 2020, e considerando o Decreto Estadual número 48.104, de 14 de março de 2020, considerando que o repasse pelo município de Goiânia dos recursos oriundos da Lei Federal, considerando que a busca ativa no cenário cultural, disposições gerais. O artigo 1º, este decreto dispõe sobre a aplicação de recursos de que trata a Lei Federal 1407, de 29 de julho de 2020, destinada ao setor artístico e cultural, através das ações emergenciais no âmbito da administração municipal, durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo número 6, de 20 de março de 2020. As ações emergenciais destinadas ao setor artístico e cultural durante o estado de calamidade pública serão realizadas por meio de publicação de edital, chamada pública ou outros instrumentos aplicativos para prêmios de aquisição de bens e serviços vinculados ao setor cultural, manutenção de agentes de espaços e de iniciativa de obras literárias, de obra artística e produções audiovisuais de manifestações culturais realizadas por meio das redes sociais para a plataforma. O município dará ampla publicação a iniciativas apoiadas pelos recursos recebidos de forma prevista no inciso 2 do capítulo desse artigo, com digitais, preferencialmente por meio de divulgação do sítio eletrônico oficial do município, cujo endereço eletrônico deverá ser informado no relatório da gestão final, assim se refere ao anexo 1 da Decreto Estadual número 4. Capítulo 4, disposições finais. Será assegurada ampla publicidade e transparência à prestação de contas de que trata este decreto. Artigo 5º. A Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Artístico e Cultural de Goiânia adotará medidas necessárias ao acompanhamento de controle da execução das ações. Este decreto entra em vigor na sua publicação, 29 de outubro de 2020, em data Honório Carneiro, Sebastião Gadelha Araújo, secretário de Cultura, Rayan e Shelley Alcântara Júnior, procurador-geral do município. Requerimento 090/2020, requer a mesa, depois do ouvido plenário, em sua forma regimental, que seja enviado ao ofício ao excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas do Estado, TCE, através da área competente, no sentido de proceder à auditoria especial nas obras executadas de janeiro a outubro de 2020 no prédio da Autarquia de Ensino Superior de Goiânia, com indício de superfaturamento, além de não obedecer às recomendações daquela Corte com relação às prioridades como obras e serviços relativos ao combate ao Covid-19, deixando inclusive de repassar valores relativos ao patronal junto ao Goiânia Prévio. A decisão da Casa da Ciência ao órgão responsável representante de diversos seguintes segmentos da sociedade goianense, bem como o Ministério Público Local e a imprensa falada, escrita, vereador Arnaldo Oliveira. Requerimento 091, requer a mesa, após o ouvido plenário, em sua forma regimental, que seja enviado ao ofício ao excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas do Estado, através da ouvidoria, que seja mandar
fazer uma auditoria especial na Secretaria de Finanças e Arrecadação, mais precisamente na área de tributos, a fim de apurar possíveis irregularidades naquele órgão, no que diz respeito a beneficiamento de contribuinte com denúncia da Receita ao dispensar a aplicação de juros, multa e correção monetária, além do parcelamento a longo prazo, sem lei específica de refins, para tal procedimento que leva a uma legalidade, imoralidade e pessoalidade quando não deu a mesma oportunidade aos demais contribuintes, cujo principal benefício supostamente foi o senhor José Fernando Monteiro Veloso, candidato a vice-prefeito nas eleições de 2020. Vereador Arnaldo Oliveira. Requerimento 092/2020. Requeiro a mesa após o vídeo plenário e cumpridas as formalidades regimentares que seja consignado voto de aplauso ao jovem sanfoneiro promissor Paulo Henrique Rosendo de Andrade, que desde muito novo vem se destacando como jovem sanfoneiro na nossa cidade. Justificativo oral, vereador Sargento Torres. Requerimento 093/2020. Requeiro a mesa após o vídeo plenário e cumpridas as formalidades regimentais que seja oficiado ao prefeito em exercício do município, senhor Eduardo Carneiro, que, em consonância com a Secretaria competente, uma atenção especial ao povoado da Vila Alecrim 2. São mais de 30 famílias precisando de assistência na área de saúde, transporte escolar, abastecimento de água e energia elétrica. Justificativo oral, vereador Sargento Torres. Câmara Municipal de Goiânia, cumprimento do parecer do vereador Quinho Fenelon ao seu pedido de vista feito na sessão do dia 13 de outubro, próximo passado, ao substitutivo 001 ao projeto de lei 015/2020, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, quando este altera em discussão para a primeira votação, no qual abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências, ratificando na sessão do dia 3 de novembro do ano corrente. O vereador Quinho Fenelon, revestido de suas atribuições regimentais e legais, pediu vista à redação final do projeto de lei 015/2020, fruto da alteração contida no substitutivo 01, oferecido ao mencionado projeto de lei, quando este entrará em discussão, o que, apesar de sanados os problemas administrativos, ainda continua com algumas inconsistências que precisam ser corrigidas conforme a descrição a seguir. O artigo 1º passa a ser R$14.048.400. A letra B, o artigo 2º passa a ser R$3.398.000. Este é o feito relatório, podendo observar a necessidade da apresentação de um novo substitutivo para adequar os valores em sua respectiva rúbrica, o qual passa a ser chamado substitutivo número 02 ao PL 015/2020, a fim de permanecermos nos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, transparência e eficiência, o que enseja que tal propositura possa ser transmitida de acordo com a técnica legislativa e redação adequada. Além de que algumas respostas terão que ser dadas pelo Executivo, a fim de esclarecer alguns pontos, tais como nome das pessoas que serão beneficiadas com os valores destinados aos precatórios e verbas rescisórias, bens a serem desapropriados, relação dos possíveis contratados por tempo determinado, projeto executivo da UPA e outros, ou de forma a convocação do prefeito em exercício ou secretário envolvido no mencionado projeto de suplementação. Para tanto, torna-se necessário que, após atendidas as nossas reivindicações, possa o novo substituto passar pela mesma comissão, a fim para ratificar os pareceres exaurados, o que nos lido submete à aprovação pelo plenário. Vale ressaltar que a Corte, efetuada pelas suas comissões de Constituição, Justiça e Redação e pela Comissão de Finanças, Fiscalização e Orçamento, respectivamente, dizem respeito tão somente às rúbricas que deixaram de transparecer claramente o uso desvariado da máquina como um recurso público com fins eleitoreiros, o que fere frontalmente os princípios da ética e da moral para com uma boa aplicação do dinheiro público. Consoante, salientando anteriormente, reitero o atendimento das pessoas, solicitações para que possamos dar continuidade ao novo parecer, quando ao presente substitutivo, ora posto, é o parecer. Sala das Comissões da Câmara Municipal de Goiânia, 5 de novembro de 2020, vereador Quinho Fenelon. Presidente, concluída a leitura das matérias do expediente.
Feita a leitura do expediente recebido, passo o trabalho para o pequeno expediente. Não havendo vereador inscrito no pequeno expediente, passo o trabalho para o grande expediente. No grande expediente, com a palavra, o vereador André Rabicó. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, servidores desta casa, assessor, imprensa aqui presente, graças a Deus que estamos nessa luta, nesta batalha, aonde qual podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Chamar a atenção dos nossos pares, que nós jamais vamos baixar a cabeça, seja lá para quem queira, nós vamos estar firmes nesta luta, combatendo o que tiver de errado. O que tiver de certo, nós vamos falar, e somos homens suficientes para aplaudir e dizer que está sendo feito. Mas quando nós sentimos os anseios do povo, nós vamos cobrar. Vamos cobrar porque o nosso compromisso é legislar, fiscalizar e denunciar o que tiver de errado, para que as pessoas do nosso distrito e da nossa sede tenham uma saúde digna, tenham uma educação de qualidade e tenham um serviço essencial em todas as áreas. Esse é o nosso compromisso. Compromisso com a verdade, compromisso em fazer o certo. Quero aqui dizer que nós, os 15 vereadores desta casa, foi 14 homens e uma mulher, sofremos e estamos sofrendo ataque em todas as áreas, em todos os sentidos. Fake news, mentiroso, aonde qual nós temos que combater. Temos que combater porque todas as realizações que foram feitas esse ano deveriam ter sido feitas no ano de 2017, no ano de 2018, no ano de 2019. Que esta casa sempre deu orçamento ao prefeito licenciado Evaldo Rabelo Filho e ao prefeito Eduardo Honório. Esta casa nunca negou pedido de suplementação, nem orçamentário. Todos os pedidos de orçamento, esta casa sempre deu para o prefeito poder trabalhar e desenvolver seu trabalho diante da sociedade, diante dos goianenses. No ano de 2009, nós aprovamos um orçamento para o ano de 2020 de 418 milhões, para ele poder fazer as realizações das obras, tanto em Barra de Catuama, quanto Ponta de Pedra, Carne de Vaca, São Lourenço, Tejucupapo, Meia Légua, Ibepicu, Carrapicho, Gambá, Atapuz, Engenhambu e Alecrim, e Goiânia Sede e os bairros. Demos um orçamento de 418 milhões, sem falar em quase 10 milhões, que foi pedido a esta casa para fazer a unidade mista de Pontas de Pedra e reformar a unidade mista de Tejucupapo, e reformar o PSF do Gambá, de Barra de Catuama e Catuama, e a compra de 3 vans e 3 micro-ônibus e 3 dobrou, que não me escapa da memória, parece que foi isso. Então esta casa sempre correspondeu à altura para que o trabalho não parasse. Mas mesmo assim, todos os vereadores sofrem ataques que vêm da gestão,
ataque mentiroso que precisamos combater, principalmente quando se trata das obras em Tejucupapo, que todos os vereadores aqui, se está calçando a Rua do Campo, se está calçando as obras de calçamento tanto São Lourenço quanto Carrapicho, mas quem deu o orçamento foi os 14 vereadores e a vereadora Olga Sena, que está no pleito disputando a majoritária. Mas aqui todos participou. Agora tem um doutor aí, presidente da autarquia, mentiroso, veaco, safado, que não paga ninguém, botando fake news na rede social dele. Ele devia ter vergonha na cara. Devia ter vergonha na cara quando usa a rede social dele com raiva e dizer que tal vereador foi contra a estrada de Cajueiro. Seja homem, deixe de ser moleque. Seja homem, porque homem não usa as redes sociais para estar com mentira, com fake news. O senhor foi para suas redes sociais chamar os vereadores de marginais, de bandido. Nenhum vereador aqui é bandido, não, presidente da autarquia. Todos os vereadores aqui são pais de família e que nós demos o direito do prefeito fazer a estrada de Cajueiro e que nós discutimos aqui. Nessa época, eu ainda estava usando a tala que estava com meu pé quebrado. Quando aqui a gente discutiu o orçamento da estrada de Cajueiro e que todos os vereadores foi favorável. Mas o senhor anda com mentira. Nem certa rapariga usa de piada como Vossa Excelência. Porque o homem que usa sua rede social para estar com piada, com isso e aquilo, isso é coisa de gente safado, de gente baixa, da sua qualidade. Que o senhor, por ser um doutor, deveria ter vergonha na cara, deveria ser homem, porque o senhor, quando encontra qualquer vereador, o senhor baixa a cabeça, que o senhor usou de piada com o vereador Quinho, mas não teve a coragem de citar o nome do tal. Agora nós não temos medo não, que a eleição vai passar, e eu tenho certeza que Eduardo Honório, ou a vereadora Olga Sena, ou o candidato a prefeito Edivaldo Soares, ganhando, jamais vai querer um homem que nem o senhor, perto dele, porque o senhor não passa de um moleque que vive dando uma de poderoso, de processar disso e daquilo. Fique à vontade, entendeu? Porque nenhum vereador aqui, presidente da autarquia, foi contra a estrada de Cajueiro, nem a nenhuma obra do distrito. Aprenda a ser homem, coisa que está muito longe. Eu até tenho respeito pela sua idade, mas estou deixando de lado, porque o senhor não respeita ninguém. O senhor não passa de um moleque. O senhor não passa de um moleque, porque se o senhor fosse homem, o senhor dizia na minha cara, porque marginal pode ser o senhor, bandido pode ser o senhor, que já foi condenado, quando trabalhava lá na FEBEM, quando trabalhava não sei em que órgão era do Estado, que o senhor foi condenado. Agora esse vereador aqui não, esse vereador aqui é ficha limpa. E não estou dizendo porque o senhor não está não, vou me encontrar com o senhor, seja em carne de vaca, em ponta de pedra, na AD, qualquer canto aqui, eu vou dizer na sua cara, que o senhor não passa de um moleque. O senhor não passa de um moleque, que não aprendeu a ser homem ainda. Aprenda a ser homem, presidente da autarquia, porque o cargo que o senhor exerce é para o senhor dar bom exemplo, não está usando de palavra mentirosa e de fake news, que o senhor é para ser processado. Está publicando na sua rede social mentira, fake news é crime. Mostre qual foi o projeto que o vereador, qualquer um aqui, votou contra. Mostre o projeto, publique na sua rede social qual foi o vereador aqui, Jair, Marco Leal, Torre, Carlinho, Olga Sena
e os demais que não estão presentes, que votou contra. Não use dessa safadeza, não. Aprenda a ser homem, porque honra as calças que o senhor veste. Um velho, já de idade, com molecagem, com pilantragem, com safadeza, aprenda a ser homem. Porque se o senhor não for homem, o senhor diga, porque homem não anda com essa safadeza que o senhor anda, não. Um homem velho com mais de 70 anos, passar para estar publicando mentira, fake news, crie vergonha na cara. Aprenda a ser homem. Honre as calças que o senhor veste. O senhor, pai de... já tem netos. Um homem já velho de idade, vive com safadeza, com pilantragem, usando a rede social para atacar e denigrir as pessoas, mentindo. Se fosse verdade, doutor, o senhor podia colocar, mas em verdade, aprenda a ser homem, porque quando eu chegar na sua frente, eu vou dizer na sua cara que o senhor não passa de um moleque safado. Muito obrigado, presidente. Inscrito no grande expediente, com a palavra o vereador irmão Jairson. Senhor presidente, primeiro secretário, segundo secretária, nossa candidata, a prefeita Olga Sena, que está assumindo a secretaria hoje, no lugar do nosso vereador Deodo Bode, os demais companheiros da casa, vereadores, servidores, e toda a rede social, como o Marco Vinícius, Sérgio Silva Júnior, que sempre faz essa transmissão aqui ao vivo para todo o Brasil, ou até mesmo para fora do nosso país. Então, isso, agradecemos a vocês por essa transmissão, sempre aqui nessa casa, onde, durante esses 4 anos, elevamos o respeito, a consideração a cada parlamentar e a cada servidor dessa casa, e vamos prosseguindo. Até o dia 31 de dezembro, todos nós aqui estamos realmente para continuar defendendo o interesse de nosso município e tentando conduzir o nosso município no caminho certo, no caminho correto, no caminho que venha realmente se destacar a nossa Goiânia com toda a sua população. Isso é importante, sempre gosto de frisar que o nosso interesse está aqui e a nossa ocupação aqui é em busca de defender o nosso povo goianense, de mostrar sempre os fatos que devemos apresentar ao Poder Executivo para que ele possa tomar as devidas providências e a gente aqui ver a nossa população melhor. Então, esse sempre é um fato de nós estarmos na tribuna da casa e cobrar do Poder Executivo, né, fiscalizar aquilo que realmente ele está fazendo com o dinheiro público para a nossa Goiânia querida ter uma elevação com a qualidade de vida melhor para o nosso povo. Senhor presidente, bom seria nessa manhã desse dia que a gente tivesse todos aqui e aquele projeto de número 15 estivesse na sessão da casa, para que nós pudéssemos também aprovar ele. Seria bom, por menos a gente não sabe como vai continuar o andamento após o dia 15 por diante, não é? Com algumas imparcialidades que pode acontecer entre os companheiros que aqui estão, e o bom seria que esse projeto tivesse entrado antes de passar esse momento eleitoral, para que nós possamos realmente ter o prazer de apreciar, aprová-lo, como já está apreciado, só aprová-lo em segunda discussão, para que aqueles servidores não possam de forma alguma ficar chateados com os vereadores aqui dessa casa. Eu estou aqui, sempre digo que estou à disposição do povo, foi o povo que nos colocou aqui, e com todo respeito iremos honrar a cada um com o nosso compromisso que realmente assumimos desde o dia 1 de janeiro de 2017. Então, sempre eu digo que a nossa bandeira maior aqui é os servidores,
é a nossa população, é a nossa gente, é a saúde, é a educação, é a segurança, não é? É a área de estrutura do nosso município, que precisa muito sempre ser revista, para que não possamos entrar de forma alguma num caminho de muitas cidades por aí que estão perdendo o controle com a essência do seu município. Então, Goiânia é um município que está aí no caminho correto, no caminho certo. Goiânia, ela tem de tudo para melhorar. Precisa somente o gestor fazer aquilo que é da sua autoria, da sua capacidade. Porque o que nos traz a nos lembrar, senhores, na manhã desse dia aqui nessa casa, é o seguinte: quando tem um gestor que olhe com o perfil para a sua comunidade, para os seus eleitores, ele assume realmente o compromisso de ter a delicadeza de cuidar bem da saúde, cuidar bem da educação, da segurança, cuidar bem da estrutura de nossa cidade, na área de saneamento, calçamento feito, repor aquela operação que sempre tem de estar na rua, tapa-buraco, que é para realmente repor o calçamento onde foram quebrados, danificados. Então, quando se tem um gestor com esse perfil, olhando para o bem-estar, principalmente da saúde do município, então as coisas andam bem. Quem cuida da área de saneamento básico, ele vai cuidar da saúde do seu município. Quem cuida realmente da estrutura da cidade, ele vai mostrar que a sua cidade é uma cidade diferenciada. Porque quando chega qualquer visitante diz assim: rapaz, que cidade organizada, vê bem, as praças tudo legal, não existe buraco dentro da cidade, você vai andar e só vê somente coisas boas. Então, quando o cara chega aqui, dá até vontade de não sair mais de Goiânia. Mas quando se chega e vê as coisas tudo desmantelado, tudo da forma que bem queira, e como que se diz o ditado popular, e que os outros se virem lá, então aí complica a qualidade de gestão. Primeiramente, quem leva a fama ruim é os 17 participantes principais da sua categoria, que se chama a Câmara dos Vereadores, com 15 vereadores, e o prefeito da cidade. Porque o povo vai dizer assim: isso aqui é a cara dos principais líderes da cidade. Hoje, quem está no comando da cidade de Goiânia se chama Eduardo Honório, Oswaldo Rabelo Filho, que está afastado, e os 15 vereadores que continuam até o dia 31 de dezembro. Então, o bom seria que todo o requerimento dessa casa, todas as indicações dessa casa, o prefeito tivesse atentado para ela. Porque se tivesse atentado para ela, de forma alguma, a gente passaria por nenhum massacre dentro da cidade. Porque só pensamos no que é bom, só pensamos naquilo que vem edificar e fazer a família feliz, fazer os goianenses felizes. Então, para isso aí, era preciso que o nosso prefeito atentasse para as indicações e o requerimento e os projetos que foi colocado nessa casa aqui, aprovado pelos 15 vereadores para o bem-estar de sua comunidade. Seu vereador André Rabicó pode pôr a sua parte. Eu agradeço a Vossa Excelência e digo mais, Vossa Excelência. O Poder Executivo, um prefeito que ouvir a Câmara, ele vai fazer o que o povo deseja, o que o povo anseia. Eu sei diversas indicações, não somente de Vossa Excelência, quanto dos demais vereadores aqui, pedindo ao prefeito que calçasse tal rua, fizesse o saneamento de tal rua, mas em nenhum momento o prefeito chegou a dizer que tal indicação foi de vereador tal e vereador tal. Vamos ver que depois do dia 15 de novembro, no próximo ano, seja a vereadora Olga Sena a prefeita, que tem 2 mandatos de vereadora, e o ex-prefeito Edival, ou o próprio Eduardo Honório, porque tem muitas pessoas enganadas com a pancada do bombo. Está pensando, se Eduardo Honório chegar a ser prefeito, vai ser mais como era, que todo mundo mandava, parecia mais casa de Manjoana. Tem muito secretário aí enganado com a cor da chita. Por quê?
porque ele sabe, e nós sabemos que a briga entre prefeito, que não houve um entendimento, e muitos que começaram na base tiveram que sair por falta de não atender os anseios do povo. E Vossa Excelência é um exemplo, a vereadora Olga Sena é outro exemplo, o vereador Arnaldo é outro exemplo, o presidente da Câmara é outro exemplo, o vereador Xande é outro exemplo, o vereador Josemar é outro exemplo, o vereador Laércio é outro exemplo, o vereador Torre é outro exemplo, por falta de diálogo, por falta de entender o que o vereador estava pedindo, era para que o povo estivesse bem. E quando foi no ano de 2020, começou as realizações do calçamento, mas é necessário frisar que houve um projeto aprovado aqui de 418 milhões para o ano de 2020, e que a estrada de Cajueiro, todos os vereadores aprovaram 12 milhões para que essa estrada fosse concluída e que oferecesse ao povo do distrito o turismo, oferecesse ao povo da Meia Légua, que sofria por falta de transporte quando chovia, que o transporte alternativo não queria entrar ali para deixar o morador, para deixar suas feiras. Então esta casa foi muito boa, não para o prefeito, mas sim para o povo de Goiânia, porque o prefeito nunca agradeceu o que essa casa fez, inclusive Vossa Excelência. Obrigado, Vossa Excelência. Incorporo sua parte, senhor vereador André Rabicó, e queremos ainda dizer ao Poder Executivo que ele tem um compromisso, na verdade, não com essa casa, mas sim com o povo de Goiânia, que lhe elegeu, que lhe escolheu e colocou para o senhor estar à frente esses 4 anos que estamos findando. Então, aqui a gente cobramos por diversas vezes a solução para o povoado de São Lourenço. Até o momento ainda não chegou a ser concluído 100%. Chegamos aqui nessa casa e pedimos pela população do Engenho Mussumbu, e lá até hoje não chegou nenhuma forma de ajudar aquela população que tanto precisa. Pedimos ao senhor prefeito do município, sempre a corporação ali para ajudar o povoado de Jardim Dourado, o antigo Gambá, e até hoje Gambá não teve o impulso do Poder Executivo. Então, como Atapuz, Carrapicho, ainda bem que lá está hoje um povoado bem respeitado, porque as ruas de Carrapicho todas foram atendidas com o calçamento. Só faltou o saneamento, mas pelo menos o calçamento lá está feito. Então, diversos distritos aqui, como na sede, ainda estamos passando por um momento ruim. E hoje não é mais para a gente termos aqui, senhor prefeito, na verdade, ruas com buraco ali na Nova Goiânia, que é um lugar tão bem habitado, Nova Goiânia, como também aquela área da Nova Terra 2, como também ali na Bela Vista, Alto da Bela Vista, indo para o fórum, que ainda continua parado lá o calçamento. E a gente precisamos de uma resposta positiva da sua parte, para que isso possa realmente ser concluído, para que o nosso povo goianense tenha o prazer de desfrutar daquilo que realmente está vindo para Goiânia. Goiânia está vivendo num momento bom, num momento muito maravilhoso, e a gente não pode de forma alguma esquecer disso, que aquilo que realmente vem para ser investido dentro de Goiânia, tem de ser investido dentro de Goiânia. Então aqui não podemos de forma alguma ficar somente com o dinheiro no caixa, olhando para ele e vendo o nosso povo passar um momento difícil. Temos de usar o dinheiro que vem para ser usado na saúde, investir na saúde com qualidade. Eu sempre disse aqui na Casa Zé Pinto de Abreu que nós não deveríamos sofrer, os goianenses não deveriam sofrer com a questão de saúde, vereador Marco Leal. A saúde aqui era para estar em primeiro lugar, era para ser a saúde de primeiro mundo. Aqui era para se ter a parte ambulatório aqui, para tirar um raio-x pelo município. Aqui era para realmente ter um ponto de fazer uma ressonância aqui pelo município, de fazer uma tomografia aqui pelo município, e todos os exames básicos, uma ultrassom, um cardio, todos que viessem realmente competir a saúde aqui dentro do município de Goiânia hoje era para ter, para ninguém se preocupar em fazer lá fora, ocupar outro município. Então, senhor prefeito, é isso
que eu trago à tribuna dessa casa. Elaboração de um projeto que venha realmente abastecer o nosso município, isso é muito importante. Isso é muito realmente importante para os goianenses continuar sendo pessoas dignas e respeitadas dentro do estado de Pernambuco. Então, senhor presidente, trago somente à tribuna dessa casa essa forma, não é, de pedir ao Poder Executivo, porque só ele quem pode fazer acontecer e mais ninguém. Então, como falei antes, o bom seria que esse projeto 015, independente de quem está lá para receber, ou independente da forma que vão aprovar, tivesse aqui nesse plenário hoje para nós aprovar ele e deixar isso já todo resolvido para continuar, lutarmos a partir do dia 17 por diante, já com aqueles que realmente vão permanecer nessa casa e aqueles que, porém, não vão permanecer, para que possamos ir até o dia 31 de dezembro. Meu muito obrigado a todos, muito obrigado, senhor presidente, e vamos à luta, porque a vitória é certa, se Deus nos permitir. Vereador Sargento Torres. Senhor presidente, demais pares, vereadora Olga Sena, durante a caminhada buscando a reeleição, nós não paramos de trabalhar em nenhum momento. 7 dias da semana, 24 horas por dia, e não podemos nos furtar as nossas obrigações que o ofício determina. Outro final de semana, senhores vereadores e vereadoras, estive fazendo uma visita no Gambá e no Alecrim 2, onde, conversando com a população do Alecrim 2, próximo ao Rio de Siri, através do amigo, do companheiro Deda do Coco, tivemos a oportunidade de ouvir aquelas famílias, onde escutei vários relatos de uma comunidade de mais ou menos 30 famílias que vive no centro de uma área nobre, no centro de muitas chácaras, muitas granjas, muito poderio econômico, e que essas famílias não têm assistência devida do poder público municipal. Pasmem, senhores, que mães reclamando até o presente que as crianças não conseguiram ser vacinadas. Pasmem, senhores, que muito próximo do colégio municipal, crianças que se deslocam em torno de 4 quilômetros, subindo a ladeira para se dirigir até o colégio. Mães que muitas vezes se deslocam do distrito para Goiânia para buscar um atendimento médico hospitalar ou uma consulta com um médico especializado. É triste vivermos numa cidade tão rica, mas que existe um povo vivendo esquecido pelo poder público. Ouvindo aquelas mães, ouvindo aqueles adolescentes já cursando o ensino médio, alguns deles cursando o fundamental, e disseram: sargento, infelizmente nós vivemos aqui abandonados pelo poder público. Imagine a dificuldade que temos agora no verão. No inverno, nem transporte
desce nem moto, nem carro. O que eu venho aqui, presidente, vereadores e vereadoras, é mesmo faltando aí poucas horas, poucos dias para a eleição, pedir uma atenção especial do Executivo, através da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Educação, da Secretaria Social, que façam uma comissão, designe um grupo para que possa visitar aquela comunidade e ouvir as necessidades básicas, que desloque um transporte para conduzir aquelas mais de 50 crianças para ser vacinadas, que desloque um transporte para conduzir aquelas crianças para alguma atividade na escola. Prefeito, nós vivemos numa cidade riquíssima de um povo tão pobre. Nós não podemos esquecer daquele povo. O pessoal mora na zona rural, onde passa um rio muito caudaloso, o Rio do Siri. Paz, meus senhores, e o pessoal paga R$70 para usufruir da água de uma granja particular. É não ter coração, vereadora. É não ter sensibilidade. É não ter competência. É não ser um líder. Porque qualquer pessoa, por comum que seja, ouvindo o relato daquela família, daquele pessoal, vai dizer: esse pessoal precisa, no mínimo, de atenção. Os postes da vila, todos de madeira, tudo na gambiarra, arriscado um curto-circuito e queimar uma geladeira que compraram com dificuldade, de queimar uma televisão que compraram com dificuldade. Então, prefeito em exercício, secretarias competentes, PSF do Gambá, através da sua diretora, da enfermeira-chefe, designe um agente de saúde, um agente de endemia, procure pesquisar, procure ver a situação que aquele pessoal está passando. Inclusive, me coloquei à disposição, o nosso gabinete, se unirem as crianças que ainda faltam vacinar, eu irei diretamente na Secretaria de Saúde provocar o secretário de Saúde um transporte para trazer todas aquelas crianças para o posto médico do município, para que elas possam ser vacinadas. É triste ainda vivemos em situação, famílias, em situações de difícil acesso à educação, difícil acesso à saúde, e não tem nenhum acesso aos serviços sociais do município. Por isso aqui, mais uma vez, eu venho pedir, venho cobrar do secretário municipal de saúde, que desloque com a equipe e procure ouvir aquela comunidade que está esquecida pelo poder público municipal. Em contrapartida, eu venho aqui também para economizar o tempo da ordem do dia, trazer aqui uma lembrança na tribuna. Conhecemos também ao longo da caminhada, vereador, uma coisa mais linda do mundo. Conheci um garoto, Paulo Henrique Roseno de Andrade, garoto de 14 anos, 15 anos, e naquela oportunidade tinha dado uma paradinha na caminhada para relaxar. E ele, orientado pelo pai, foi pegar o seu acordeão, a sanfona, e tocou um forró daquele que o seu filho toca. E eu fiquei encantado com aquela criança, e ele me falava na oportunidade que teve uma homenagem aqui na Câmara, o ano passado, retrasado, inclusive pelo vereador Quinho Fenelon, quando fez uma homenagem àquela criança lá do Bom Tempo, o filho de Bete, né, que escreveu um livro, e ele ficou muito emocionado com aquilo ali. Mas o garoto, o Paulo Henrique, é muito talentoso. Nunca foi numa escola de música. Ganhou um acordeão, ganhou uma sanfona, né, de presente do pai, e começou, através dos vídeos, a tocar a sanfona. Depois o pai viu que ele tinha tanto talento, comprou uma sanfona melhor. E hoje ele tem um grande sonho de conhecer o seu ídolo. O ídolo dele é o timbaúbense Marratan Costa. Ele disse: sargento, o meu sonho é tocar ao lado do meu ídolo. Eu disse: pai, mãe,
pelo fato dele ser adolescente, eu vou levar o seu pleito para que você seja reconhecido pela sociedade goiana através dos vereadores da vereadora Agacena. E quem sabe, na próxima quinta-feira, a gente possa combinar com o pai, com a mãe, com a família, e ele possa estar aqui, nesta casa, com a sua sanfona, para a gente agraciá-lo, né? Nós que representamos a sociedade goiana, agraciá-lo com um voto de aplauso e ele ter aí um sonho praticamente realizado. Vou combinar com o pai, com a família, para ver se na última sessão, antes do pleito, no dia 15, a gente pode aqui ouvir um bom forró de uma criança que realmente tem um dom incrível. Vou combinar para que na próxima quinta-feira esteja aqui, para que a gente possa fazer essa homenagem a esse talento juvenil, que, se Deus quiser, será um grande talento da música pernambucana e do Brasil. Minhas palavras, presidente, são essas, e eu agradeço, e vou deixar para falar alguma coisa na hora da ordem do dia. Inscrita no grande expediente, com a palavra a vereadora Olga Sena. Bom dia, vereadores, senhor presidente. Infelizmente, por conta do Covid, não temos ninguém presente aqui na sessão hoje. E a gente veio falar um pouco sobre a situação da praia de Ponta de Pedra. É uma situação, a gente andando pelas Malvinas, subindo aquelas escadarias não, os montes, onde se caminha. E a gente vê que o poder público não chegou lá para fazer nada. O povo sofre pela questão da água. O povo sofre pela mobilidade e acessibilidade. E a gente vê que hoje a prefeitura, querendo comprar votos através de empregos e de promessas, ele não pode entrar ali, porque ali mostra a cara de uma prefeitura que não fez nada. A cara da prefeitura que deixou as Malvinas e a Cocota jogada ao lixo, sem ter nada que pudesse dizer assim: meu Deus do céu, como é que o povo, os direitos básicos, iluminação, água, segurança, não temos nada naquela área. Até um colégio que tinha embaixo, fechado. Pessoal, para subir, eu estava vendo uma mulher subindo com a lata d'água na cabeça, se equilibrando naqueles montes. Eu digo assim, é dizer, Goiânia rica e o povo maltratado. Goiânia rica e o povo desrespeitando Goiânia, desrespeitando o povo. Porque que qualidade de vida está dando ali? Povo passando a maior dificuldade, sem emprego, porque não fez feito nenhum trabalho de empregabilidade naquela situação. E é o que eu digo, os dois prefeitos já foram. Não pode dizer que não fizeram porque não quiseram, não fizeram porque não quiseram, porque já tiveram o poder na mão. Já tiveram o poder na mão. Edivaldo já foi prefeito, Eduardo é prefeito. E por que não fizeram? Ali o número de crianças que tem ali é impressionante, e as mulheres querem trabalhar, as mulheres querem se capacitar, se qualificar, e muitas querem ainda estudar. Não foi feito nenhuma creche. O colégio, o EJA, que era para chegar justamente o ensino dos jovens e adolescentes e adultos, que era para ter junto das comunidades, nenhum foi implantado lá, e com o colégio embaixo fechado. Veja a situação do município de Goiânia, veja o tamanho da malvadeza que o prefeito fez com o povo, e hoje ainda quer se dizer candidato. É uma coisa assim tão desproposital,
principalmente porque a gente vê que todos já prestaram serviço aqui em Goiânia e não fizeram o que o povo queria. E hoje a gente tem uma chance de apostar no novo rumo, no caminho ao futuro, no diferente, nas coisas que a gente tem que mostrar, que se vocês já estiveram no poder, não fizeram, e por que agora estão prometendo? Por que chega agora dizendo que vão fazer creche? Por que não fizeram na época? Por que não qualificaram e capacitaram o povo? Não tiveram a visão de futuro? Por que não fizeram aqueles morros ali, o que o povo tem de direito? Pelo menos a infraestrutura. Por que não colocaram a água ali, que já foram o prefeito todos os dois? Por que não fortaleceram aquela comunidade através das creches? De um posto de saúde mais perto? Então, gente, a gente está chegando aí, o dia 15 de novembro. É onde Goiânia vai decidir se quer continuar na situação que está. Porque se uma pessoa hoje é candidato à reeleição e não vai ter mais eleição, as coisas vão ser muito pior. Porque se a pessoa vai ter um direito à reeleição e não fez, como é que agora vai fazer? E ainda mostrar que quem quiser que abra o Tribunal de Contas e vejam que de 2017 a 2018 foi gasto aqui, através da Prefeitura Municipal, 300 mil reais, quando é 2019 e 2020, 60 milhões de reais. Uma diferença de mais de 18.000%. Que isso significaria, se ele fizesse 60 escolas, de 1 milhão de reais. Mas vamos dizer que uma escola seja 500 mil, seria 120 escolas. Veja que situação está o nosso município. E quem defende uma coisa como essa, que abre a boca para falar que esse governo foi bom, está aí 60 milhões de reais. 2019, 2020, mais do que o orçamento de 4 anos da cidade de Condado de Aliança e de outras cidades de Itaquitinga. E o despropósito, a malvadeza, quando se deixa Goiânia numa situação como essa. Desses 60 milhões, ele poderia ter feito pelo menos 400 postos de saúde. E está aí 60 milhões que a gente não sabe onde foi que colocou, onde ele... O que ele fez? Se a gente vê 60 milhões, poderia ter feito quantas creches aqui no município? É incalculável o número de creches que podia ser feito. E não se fez nada. Quantas escolas? Quantos postos de saúde? Aí você vê uma portelinha lá sem o posto de saúde, porque o prefeito resolveu investir 60 milhões, aonde ninguém pode dizer. Como é que a gente pode ver Nova Terra, sem posto de saúde lá, sem uma escola, sem uma praça lá, onde o pessoal sai de lá a pé para Castelo Branco para assistir uma aula? Então, pelo amor de Deus, é uma situação tão gritante, e que a Câmara fez, a Câmara denunciou, mas infelizmente ainda está esperando a decisão judicial. Mas a situação é muito grave do município. E mais grave ainda vai ser se por acaso, eu sei que Goiânia está dizendo não, é se a gente deixar que esse homem cresça aí. Porque não é possível Goiânia, depois de ter perdido tudo isso, de ter o dinheiro totalmente desviado do que é prioridade para o município, desviado, e que não precisa de Tribunal de Contas para você ver. Não precisa de ninguém da justiça para você ver. Onde estão os 60 milhões? Onde está? Procure ver no Tribunal de Contas o que foi feito com esse dinheiro. E hoje ainda quer solicitar 57 milhões, faltando um mês para se terminar o mandato. Porque graças a Deus Goiânia vai mandar ele arrumar a mala e sair daí. Mas vamos acreditar que Goiânia precisa ter um novo rumo, um novo futuro,
onde não se cabe as políticas mais antigas, nem essa política do presente. O que se cabe aqui é a verdadeira Goiânia, é o olhar sensível para a comunidade que sofre e que precisa de muito mais. Goiânia pode mais e o povo merece muito mais, pois vamos firmes numa luta por uma Goiânia melhor. Passo a condução dos trabalhos para a vereadora Olga Sena. Agora, no grande expediente, vereador Carlos Viega. Senhora presidenta, vereadora Olga Sena, senhores vereadores, estamos na reta final de uma campanha diferente, de uma campanha complexa, onde os vereadores novamente são cobaias e as regras eleitorais sempre são modificadas para a campanha de vereador e de prefeito. Uma eleição onde não pode comício, não pode caminhada, não pode carreata, não pode passeata, não pode absolutamente nada. Mas mesmo numa eleição complexa e fria, como a atual, a gente precisa dizer da importância da eleição. A eleição é a festa da democracia. A eleição é uma das poucas coisas que iguala o ser humano. O voto do rico e do pobre tem o mesmo peso e valor, assim como a morte. Então, poucas coisas a gente vê que iguala o ser humano de uma forma totalmente igualitária. E nessa festa da democracia, a gente precisa reafirmar a importância da participação popular, a importância do povo comparecer às urnas e votar no seu candidato, seja ele quem for, porque eu tenho dito que a única atividade em que querem colocar todos por igual é na política, e nós não podemos concordar com isso. Eu nunca vi se dizer todos os professores são iguais. Eu nunca vi se dizer todos médicos são iguais. Eu nunca vi se dizer todos os advogados são iguais. Mas, vez por outra, a gente escuta dizer todos os políticos são iguais. E por que só na atividade política é que todos são iguais? Todos os policiais são iguais? Não. Todos os motoristas são iguais? Não. Em toda a atividade existe o bom e existe o ruim. Existe o bom professor e existe o mau professor. Existem professores que deixam ensinamento para a vida inteira e que após 20 anos ainda nos lembramos deles de forma saudosista. E existem aqueles professores que não deixam saudade, que no ano subsequente a gente nem lembra o nome. Os bons professores são aqueles que deixam ensinamentos que vão além do que é lecionado na sala de aula, além do que se ensina de português, de matemática, das demais matérias, deixam ensinamentos para a vida. Existe o bom médico e existe o mau médico. Existe o médico
que na rede pública atende o povo como se estivesse no seu consultório particular, com carinho, com respeito, com educação, que sensibiliza com a dor do próximo, do ser humano, e que procura fazer o melhor atendimento possível. Já existem aqueles médicos que de cabeça baixa perguntam o que você está sentindo, e de cabeça baixa mesmo já vai passando o remédio, porque não vê ali um ser humano, vê ali uma ficha, que quer se livrar daquela ficha, e depois da próxima ficha, e da próxima ficha, para acabar o plantão mais cedo e voltar para o seu descanso. E existe o mau advogado, que muitas vezes, infelizmente, a gente se depara com denúncias contra colegas de profissão, que até recebem recursos e não dão entrada nas ações. Mas existem também os bons advogados, que defendem o seu constituinte com afinco, com amor, que defendem a causa do próximo como se estivesse defendendo a si próprio. Dentre os bons advogados, nós podemos citar alguns. Eu posso citar porque vi um exemplo dentro de casa, do meu pai, Carlos Viegas, que era um defensor público, que atendia o povo de domingo a domingo e procurava dar a melhor solução possível. Dentre tantos outros bons nomes que nós podemos citar aqui na nossa cidade, como é o caso também do doutor Alcides Rodrigues de Sena, de saudosa memória, que deixou um legado de trabalho e de reconhecimento em prol da população. Na mesma forma, existem os maus policiais, policiais truculentos, policiais que quando chegam em comunidades carentes, chegam tratando a todos como se fossem bandidos, sem procurar ter a consciência de que 99% daquelas pessoas são cidadãos de bem, e por conta de um ou outro mau elemento, coloca a comunidade como um todo no mesmo patamar. Já existem outros que dedicaram a sua vida para defender a sociedade. Dentre os bons policiais, eu posso citar aqui o exemplo do meu amigo, o vereador Sargento Torres. Então, o que eu quero dizer é que em toda atividade existe o positivo e existe o negativo. Em toda atividade existe o bom e existe o ruim. E cabe ao povo fazer esse juízo no próximo domingo, elegendo os seus representantes, elegendo quem conhece, quem confia, elegendo quem acredita que tem a capacidade de lhe representar. Porque quando se dá um voto, se dá uma procuração para que alguém o represente pelos próximos 4 anos. Então, o povo, que é o juiz da eleição, e como se diz, a voz do povo é a voz de Deus, então que o povo exerça a sua voz na plenitude, comparecendo em massa no próximo domingo, escolhendo os seus representantes, escolhendo o seu prefeito, para que nessa festa da democracia, chamada eleição, a participação popular seja maciça, porque aqueles que dizem assim, eu não vou participar das eleições, aqueles estão se furtando de decidir os destinos do nosso município pelos próximos 4 anos. Então, exercer o voto na plenitude é essencial para a nossa democracia, que a todo tempo precisa ser fortalecida. Como disse o primeiro-ministro inglês, um dos grandes vencedores da Segunda Guerra Mundial, que soube conduzir a Inglaterra
no momento mais difícil da Segunda Guerra Mundial, onde o nazismo se expandia pela Europa e pelo mundo. E Wilson, primeiro-ministro inglês, ele colocou que a democracia é o pior de todos os sistemas, exceto antes todos os outros que já foram tentados. Então, o que ele quis dizer é que a democracia, ela é passível de críticas, mas mesmo assim é o melhor sistema de todos que já foram tentados pela humanidade. Então, é essa democracia que precisa ser valorizada, que precisa ser defendida e que precisa ser exercida em sua plenitude, porque exercer o voto é exercer a cidadania. Então, eu quero aqui parabenizar a todos os candidatos a vereador, a todos que estão concorrendo à reeleição, a todos que tiveram a coragem de submeter o seu nome para o julgamento popular, a todos que tiveram a determinação de colocar o seu nome a serviço do povo para servir a este povo, porque esse é o trabalho do político. A política é a arte de servir ao povo, de representar a coletividade e defender os anseios populares. Então, nós, num momento como esse, precisamos dizer que é importante que o povo exerça a cidadania, escolha os representantes e que os representantes estejam à altura de representar o povo livre e independente de Goiânia, para debater os problemas mais prementes da nossa cidade e principalmente buscar as soluções. Desejo boa sorte a todos os candidatos, que Deus nos proteja, que Deus nos ilumine, para que nós possamos terminar a eleição mantendo a nossa integridade, mantendo a nossa coerência, a nossa ética, e que, se for da vontade de Deus e do povo, aqueles que forem eleitos ou reeleitos, saibam que a nossa bandeira tem que ser sempre Goiânia, que os interesses de Goiânia devem estar sempre acima de quaisquer outros. Então, eu quero aqui desejar boa sorte, um grande abraço aos colegas vereadores, àqueles que também estão concorrendo pela primeira vez ou que já tentaram em outras oportunidades e voltam à praça pública lutar para serem um dos representantes do povo. São 15 vagas, que as 15 sejam preenchidas da melhor forma possível, que o justo juiz, que é o povo, no caso da eleição, na sua sabedoria popular, saiba escolher aqueles que realmente tenham compromisso com o nosso povo. Infelizmente, são apenas 15 vagas. Infelizmente, alguns de nós, por mais que tenhamos trabalhado, por mais que tenhamos feito o nosso papel, mas são apenas 15 vagas. E a gente precisa estar preparado para a vitória e para a derrota. Mas o mais importante é sair das urnas, de cabeça erguida, olhando nos olhos do povo, de cabeça erguida, olhando para frente e dizendo que aquilo que foi possível foi feito. Aquilo que foi possível fazer foi feito. E caso tenhamos uma nova oportunidade, devemos sempre fazer mais e melhor. Daí eu queria, nessa sessão, uma sessão que representa a reta final de uma árdua jornada, uma jornada difícil, uma jornada diferente, uma jornada complexa, uma jornada onde a gente tem que se reinventar, porque é uma campanha onde praticamente não se pode nada. Não pode isso, não pode aquilo, não pode... Daqui a pouco vão dizer que a gente não pode nem pedir o voto. Então, numa eleição complicada,
mas que nós temos a consciência de que aquilo que foi possível fazer foi feito e que vamos fazer ainda mais. Então, por fim, eu quero agradecer a Deus por toda a proteção, por todo o equilíbrio que foi dado a mim, a nós, até o dia de hoje. E agradecer de coração ao povo de Goiânia pela forma carinhosa, respeitosa, atenciosa que fui recebido por onde passei. Graças a Deus, por onde fui, de casa em casa, de porta em porta, a receptividade foi a melhor possível. Gostaria, desejaria ter ido em muito mais casas, em muito mais ruas, mas a campanha foi muito curta para mim, para todos nós. Mas eu tenho dito, o tempo para pedir foi muito curto, mas para agradecer, se for da vontade de Deus e do povo, teremos 4 anos para agradecer com muito trabalho, com muita dedicação, fazendo sempre mais e melhor. Então que Deus nos abençoe, que até às 5 horas da tarde do dia 15 de novembro, Deus nos proteja, porque estaremos nas ruas, de casa em casa, de porta em porta, conversando, debatendo os problemas de Goiânia, aprendendo com o povo, assimilando as críticas construtivas que nos deparamos. Então, eu desejo a todos vocês que Deus nos proteja. Parabenizo pela coragem, pela luta de colocar o nome para o julgamento popular. Só quem participou de um momento como esse e quem está participando sabe a dificuldade que é. Quem nunca submeteu o seu nome a um julgamento popular tem a ideia, mas só quem participou ativamente ou muito próximo é que sabe o desafio do dia a dia. Então, eu quero parabenizar a todos os presentes, aos demais vereadores, aos 200 e tantos candidatos a vereador, em torno de 243, que tiveram a coragem de colocar o nome para receber o julgamento do povo. Que a festa da democracia seja exercida em sua plenitude e que o nosso povo compareça maciçamente às urnas, de forma pacífica, como sempre aconteceu, e que os vencedores tenham a consciência da responsabilidade que é representar o nosso povo, que o prefeito eleito ou a prefeita eleita tenha a dimensão do desafio que lhe espera, e que aqueles também que não obtiverem êxito nessa eleição tenham a hombridade de aceitar o resultado e sigam adiante em suas vidas. A eleição vai passar, domingo está muito próximo, a reta final já chegou, e que Goiânia amanheça no dia 16 de novembro, a próxima segunda-feira, amanheça mais forte e unida, para que a gente tenha 4 anos de progresso e desenvolvimento. É isso que eu desejo à nossa terra. Que aqueles que sejam novamente escolhidos pelo povo façam um verdadeiro pacto, um pacto em defesa de Goiânia, que os interesses de Goiânia sempre sejam colocados em primeiro lugar. É isso que eu desejo de forma profunda, do âmago de minha alma, que Goiânia saia mais firme, mais forte, para se transformar cada vez mais numa cidade mais justa, mais solidária, onde os goianenses tenham melhores oportunidades de vida. Que os recursos de Goiânia sejam revertidos na melhoria da qualidade de vida do nosso povo. É isso que a gente deseja. E que na próxima terça-feira estejamos todos aqui, firmes e fortes, para darmos continuidade e honrarmos o nosso mandato até
o último dia de dezembro. É isso que eu desejo, é essa mensagem que quero deixar, uma mensagem de fé e de esperança. Boa sorte a todos nós, que o justo juiz, que é o povo, na sua sabedoria popular, exerça a sua força, exerça o seu voto, compareça pacificamente às urnas maciçamente, que Goiânia dê um exemplo e fortaleça a nossa democracia. E aqueles que ainda estão na dúvida se vão comparecer ou não, tirem essa dúvida do seu coração. Vá às urnas, só indo às urnas, só exercendo a nossa força, a nossa voz, só participando diretamente ou indiretamente da política, da eleição, é que nós poderemos construir um país melhor para se viver, um estado melhor para se viver e uma Goiânia mais justa e solidária, uma Goiânia para todos. Me despeço, desejando a todos boa sorte e pedindo a Deus que nos proteja até o último minuto dessas eleições. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e que domingo chegue de forma pacífica para que o povo exerça o seu justo juiz. Mas antes de encerrar, eu não posso deixar de conceder uma parte ao nobre e amigo vereador Marco Leal, que eu vi que ele acendeu o microfone e deseja dizer algumas palavras, e eu ouço Vossa Excelência com toda a atenção. Senhor presidente Carlos Viegas Júnior, eu quero lhe parabenizar por essas palavras sábias, né? Os amigos vereadores, nós vimos aí o ano de 2020, né, a dificuldade, a prova que você passou esse ano, e eu não tenho dúvida que Deus vai lhe presentear com esse presente, e você voltar para essa casa, porque não foi fácil a prova que você passou, mas o que eu olho em você é que você está de cabeça erguida, né, olhando para Jesus, e pode ficar tranquilo, com certeza, Deus vai lhe presentear com os goianenses, lhe dando essa oportunidade de você voltar para essa casa. Vamos, né, aguardar aí terça-feira, de hoje a 8, a gente já sabe que são os vereadores que vão voltar para essa casa, mas eu tenho dito que já está, né, no calendário de Deus os vereadores que vão voltar para essa casa. E eu tenho certeza que Deus vai fazer a escolha certa. Obrigado, presidente, vai nessa força e dizendo, e não tenho dúvida, que o Senhor Jesus vai lhe presentear com uma cadeira para você ficar mais feliz ainda. Deus abençoe, presidente. Eu é que agradeço, irmão, e lhe desejo a mesma boa sorte. Desejo que continuemos aqui trabalhando pelo povo de Goiânia, mas dizendo também que se não for o entendimento do nosso povo, infelizmente é uma disputa difícil, por mais que os 15 tenham trabalhado, por mais que os 15 tenham dado as mãos, cumprido o seu papel de legislar, de fiscalizar, de representar bem o povo de Goiânia, mas infelizmente a gente sabe que não são os 15 que vão permanecer na próxima legislatura. A gente sabe que alguns de nós não iremos dar continuidade ao nosso trabalho, mas nada se encerra por aí. Para aqueles que isso acontecer, para se acontecer comigo, que quem sabe é Deus e o povo, é o julgamento popular que vai decidir, mas para aqueles que não estiverem aqui na próxima legislatura, nada acabou. A política não se encerra. É possível contribuir com ou sem mandato. Aqueles que por aqui passaram, tiveram uma larga experiência, um aprendizado de vida. E hoje, eu tenho certeza, encaram a política de uma forma diferente, de uma forma muito mais profunda e que sabem a importância que é o poder legislativo. Aqueles que aqui permanecerem vão dar continuidade ao trabalho e vão representar os demais que, por um motivo ou por outro, não tiverem uma cadeira na casa de José Pinto de Abreu. Se eu aqui não estiver, aqueles que tiverem, que precisarem de minha ajuda, do meu conselho, do meu empenho, de minha experiência, estarei à disposição para somar com todos vocês. E também
Aqueles que aqui não estiverem, se eu estiver, quero receber a todos no meu gabinete para juntos trabalharmos de mãos dadas em prol da nossa querida Goiânia. Então, que Deus nos abençoe, boa sorte a todos, vamos continuar na luta até o último minuto do dia 15 de novembro, e daí por diante é com Deus e com o povo que vai fazer o justo julgamento, o julgamento popular. Então, que Deus nos abençoe, nos ilumine, e que o povo de Goiânia compareça maciçamente, dê uma declaração, dê uma demonstração de que a democracia vive, é importante, e só através dela poderemos ter uma sociedade mais justa, solidária, uma cidade melhor para se viver, criarmos nossos filhos e futuramente nossos netos. A Goiânia que nós queremos depende de cada um de nós, não depende apenas dos vereadores, não depende apenas dos secretários, não depende apenas do prefeito ou prefeita, depende de todo goianense que verdadeiramente amar essa terra. Repassa a presidência para o seu titular, o vereador Carlos Vega Júnior. Encerrado o grande expediente, eu solicito do primeiro secretário que proceda à chamada. André Rabigó, Arnaldo Oliveira, Bruno Salsa, Carlos Vega Júnior, Deldo Bode, Flávio Fuba, irmão Jairson, Josimar Leite, Laércio Melo, Marco Leal, Presente. Olga Sena, Quinho Fenelon, Renato Sandré, Sargento Torres, presente, Xande da Praia, presente, concluída a chamada dos vereadores. Concluída a chamada dos vereadores, eu constato a presença de 7. Então, como todos nós sabemos, o número para ingressar na ordem do dia mínimo, do quórum mínimo, são 8 vereadores. Então, não havendo quórum regimental, dou por encerrada a presente sessão, marcando a próxima para o horário regimental. Declaro encerrados os trabalhos na manhã de hoje.